Oiê. Cultuga, Priscila, Rafa, segura aí que é só um teste de 2 segundos. Nossa primeira vez, a gente tá um... Ah, a banho da Imperatriz já chegou. Só um segundo. Vamos ver Oi? se tá tudo... Ah, legal. Já temos convidados. Oi, bom Fala aí. Bom dia! dia. Eu tô vendo aqui, acho que é a Maria Cecília, bom dia. Edna, A bom dupla. dia. Ah, deixa eu ver quem mais. Ana, bom dia. Mariana, você acha que o som tá legal? Tá, agora para de falar, Max, fala você. Oi, bom dia. Tudo bem com você? Tá ótimo. Sil, fica mais perto, perto dele, senão você vai ficar saindo o tempo todo. Tá. Tá bom? Só para. O que que nós vamos fazer? Oi, Rafa, querido. Não, você não tem que chegar no celular. Não, eu tô vendo o nome das Ah, pessoas. você não vai poder fazer isso, senão toda hora. Vai ser Ah, divertido. Joãozinho. Ah, Pedrinho. Bom, já começou, né? Ah, Ó, já Mariana. Não, começou. sim. A É, gente espera já só dar 11 começou. horas para começar oficialmente, mas não dá mais para desligar, já vamos ficar. Dá oi para todo mundo aí, ó. Rafael Silva, eu vou falando, Sil, para você. Isso, aí você vai dando norte para E nós, né? ele, Porque ainda mais eu aqui com Edna, óculos ó lá. bifurcando, eu tô a quase Ah, 80 tá. centímetros da câmera. Tudo bem com vocês aí? Bom dia. Saudades de você. Saudades também, querido. Olha, vamos combinar uma coisa? Você enxerga o que as pessoas estão escrevendo? Lógico que não. Então eu vou ter que ir lendo ou a Mariana A lê. Mariana lê, Eu entendeu? leio, fica tranquilo. É para isso que eu tô aqui, calma, fica tranquila. Vamos só esperar às 11 horas, aí a gente começa oficialmente, tá bom? Que aí o pessoal Perfeito, vai entrando, para perfeito. ninguém depois reclamar que a gente chegou começando antes do tempo. É, e nem começar depois, né? Não, nós vamos ser pontuais, né, Max? É, tem que ser desde o começo. Desde o começo. Aqui só Você acha que falta eu tô um muito minutinho. louca? Está, Não, isso. Fica tá quieta. bom? Olha lá, banho da Imperatriz está gritando saudades. A Irene está falando bom Ai, dia. eu também! Nossa, que Estão legal. elogiando o som. Puxa vida. Não ouvi. Então o quê? Estão elogiando o som, então tá tudo bem. Ah, então tá bom. Tá bom. Maria Ô, Cecília Mariana. Pugliese acabou de entrar. Fala. Ah, Aqui filha deu do 11 circo. horas. Ok. Aqui deu 11 horas. 11 horas. Certo? Hora oficial de Maravilha. Brasília. Isso. Então Peraí, eu vamos já para venho. iniciada a live agora. A Silmara já fugiu, não tem problema. Max, se É, você quiser dar para variar, né? boas-vindas aí oficialmente. Quer dar umas Oi, bom dia boas-vindas para aí vocês. oficialmente? Isso, eu tô vendo que tá entrando bastante gente, mas eu não vou conseguir dizer quem a Mariana vai depois falar para nós, é porque eu estou uma distância aqui da câmera e aí eu não consigo ler aquelas letras super de contrato de aluguel, entendeu? Que a gente não consegue entender. Mas é um prazer aqui estar com vocês ao vivo, depois de um mês, né? Longe aí da nossa última saída. Como diz, né? Nós estamos isolados, nós estamos aqui reclusos, mas nós não esquecemos de ninguém, certamente não, né? E é uma alegria bastante grande poder ver que tem tantos amigos e amigas, né, que lembram de nós e querem saber sobre a gente quer saber de vocês também, né? Porque o problema está aí, temos que enfrentar e vamos enfrentar da melhor forma, porque tudo uma hora vai passar. Maravilha. Bom, pessoal, a gente Voltei. vai ter uma pautinha que a gente separou alguns temas. Mas também, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, eu vou anotando aqui. Em algum momento a gente dá uma paradinha e responde as perguntas, tá bom? A gente Perfeito. hoje tem a live aqui com o Marcos Marsulo e a Silmara Fez, que são os idealizadores do Visit SP.
E hoje vai ser o tema, vai ser o projeto deles. Mas primeiro a gente sabe que a curiosidade de todo mundo para saber se eles estão bem, aonde eles estão, como é que tá a rotina deles. Como o Marcos falou, já está completando um mês, né, de distanciamento social. Então, eu queria primeiro pedir para eles contarem um pouquinho como é que está esse tempo, como é que vocês estão trabalhando, o que estão fazendo. Por favor, contem. Bom, estamos em casa, aqui a nossa sala, estamos em Campos do Jordão, vai fazer 4 semanas ou 5 já que a gente está aqui? Estamos entrando na 5ª semana. Quinta semana. Quinta semana vai começar. E a gente está igual a todo mundo, né? Só no computador e cuidando de casa. Não tem outra coisa para fazer. Aqui a gente... Campos do Jordão, fiquei sabendo que essa semana que passou, que teve um caso de Covid, um único caso, de uma moça que veio de Veneza. E essa moça ficou isolada, tal, não teve problema. E fora isso, não teve mais nada. Mas então, assim, a cidade está muito tranquila, as pessoas não usam máscara na rua, o que a gente estranha muito, porque a gente sai com máscara. O Marcos eu obrigo a pôr, ele não gosta muito, mas eu obrigo. Aí a gente sai com máscara e só vai no mercado, farmácia, se precisar, feira e volta para casa. Só isso que a gente está fazendo. Então eu suponho que é igual todo mundo que está em São Paulo. Eu tô com uma saudade de São Paulo, gente. Se eu pudesse, eu ia a pé para São Paulo. Calma, calma. Vai matar a saudade em breve. Já viu que ela não vai participar de uma caminhada, né? Porque se eu pudesse, eu ia a pé a São Paulo. Então ela não pode, né? Então, se a gente quiser programar uma caminhada de uns 100, 200 quilômetros, ela não vai poder fazer, porque se até São Paulo ela não vai. Não dá para ir. Mas a saudade é muito grande, nossa. Por mais que as primeiras semanas foi bom. Foi que nem férias, né? A pé e de máscara. A Irene está escrevendo aqui, a pé e de máscara. Você sabe que as 3 primeiras semanas foi bem legal, porque não sei se todo mundo que está ouvindo sabe, a gente fica muito pouco aqui, mudamos para cá, mas a gente consegue ficar 3, 4 dias quando fica muito aqui. Então as 3 primeiras semanas foi super legal, porque a gente aproveitou a casa, completou um ano que a gente tinha mudado e a gente nunca tinha conseguido ficar aqui um mês direto. Foi a primeira vez desde que a gente mudou. Isso foi bem legal, mas já cansou. Porque é diferente você ficar espontaneamente é uma coisa, você ficar trancada, que a sensação é essa, né? Aí é outra, é completamente diferente. Então não é que a gente deixou de gostar, Campos é lindo, maravilhoso, mas tudo que é forçado é ruim, né? Com certeza. Bom, mas vamos conversar então um pouquinho agora, entrar já no assunto do Visit. Eu sei que tem gente que está aqui assistindo a gente que provavelmente não conhece tanto vocês. Então, acho que seria legal começar primeiro explicando quem são vocês, um pouquinho da formação de vocês rapidamente e falar quais que são as funções de vocês no Visit, que eu sei que cada um tem a sua função, né? Só para o pessoal saber direitinho. Eu começo. O telefone funciona? Não entendi essa pergunta. Funciona. Aí em Campos do Jordão, esse telefone está funcionando. Funciona. Você já vai entender já. Calma, nós estamos na página 1 ainda. Filha, funciona assim. E você sabe que as pessoas que vêm aqui em casa fazem uma selfie no telefone, é um ponto turístico. É muito engraçado. É bem divertido. Olha quem entrou. Tem público estrangeiro. Isso, Fábia! Um bisu! A Jennifer, Bonjour. Da França. Ô, Mariana, então começando, respondendo sua pergunta. Bonjour, querida. A gente, assim, eu vou só da formação primeiro, né? Eu sou formada em História, fiz graduação em História, e eu tenho pós-graduação, eu tenho 2, eu tenho uma em Gestão pelo Senac e tenho uma em Educação pela FMU. E a gente tem a nossa experiência grande com o turismo é porque nós somos consultores de turismo, cultura e artesanato do Sebrae. Você que tá ligando, Marcos?
Ele tá ligando para provar que o telefone funciona. Funciona. O telefone Funciona. Para quem não é dessa época que tocava assim, é assim que tocava. Você quer que ela atenda? Depois a gente atende. Então, a minha experiência é nessa área, a gente trabalhou bastante com consultoria e depois e outros projetos, a Estação História, que a gente tem, que é uma empresa que a gente criou só para fazer a parte de história, então a identidade, projetos, enfim. São por esses caminhos que a gente... E dei aula, né? Dei aula 10 anos na prefeitura, aulas de história, mas eu saí da prefeitura para trabalhar com consultoria. Então, eu saí, exonerei e passei a ser consultora. Foi isso que a gente fez esses anos. Muito bem. Bom, para quem não me conhece, ou quem me conhece, mas não sabe quais são as artes que eu fazia antes, né? A minha formação também é História, mas eu voltei para fazer academia já tardiamente, com quase 40 anos de idade. E a ideia de trabalhar com história, com memória, com patrimônio, nasceu dentro da faculdade. Lá que nasceu a nossa empresa, a ideia da empresa, né, Estação História, como o próprio nome diz, né, estação é um local onde as pessoas vêm e vão, né? Local de chegadas e partidas. As pessoas levam e trazem as suas histórias, as suas memórias. E foi essa Estação História que permitiu, que ela já existe há 22 anos, que de tanto a gente pesquisar, estudar, pesquisar, a gente tem o que nós chamamos de informação acumulada. E tal qual agora esse período que nós estamos vivendo da pandemia, nós tivemos que nos reinventar num dado momento. E aí que nasceu o Visit, o programa do Visit. Nós não inventamos nada, né? Porque ele já existe, esse programa, essa atividade, na Europa praticamente toda, e há 3 anos atrás, pesquisando aqui no Brasil, não havia algo semelhante aqui. Então a gente implantou, daqui a pouco eu explico um pouquinho melhor para vocês. Minha formação então é História, por conta da História acabei me tornando consultor para projetos de desenvolvimento turístico, então eu sou até hoje, né, consultor na área de turismo, na área de cultura e na área de artesanato. Fora isso, eu também sou educador patrimonial, que ajuda, né, acredito eu, em muito, os trabalhos aí do Visit. E também, o último, né, o mais recente, eu tenho pós-graduação em turismo e sou técnico guia de turismo também, né? Isso acaba somando para que a gente possa ter todo um estofo de pegar e falar sobre a história de uma maneira diferente, acreditamos nós, de uma maneira agradável e, como diz o próprio nome, né, visitar, né, ou revisitar, conhecer, dialogar, dessa forma. Nós estamos aqui em Campos, mas nós fomos durante quase 10 anos consultores, prestadores de serviço para o Sebrae de São Paulo, nesses projetos de desenvolvimento turístico. Quis o destino, né, e como bom religioso que eu sou, e acredito no universo, né, que pouco antes aí dessa questão da paralisação, eu fosse chamado para uma conversa no Sebrae de São Paulo 10 anos depois, e acabei sendo aprovado. Então eu estou trabalhando home office, mas se não estaria lá em São Paulo, trabalhando como consultor para o Sebrae, num programa do governo federal, do Sebrae, do Ministério do Turismo. Isso é até bom todos vocês saberem, porque depois dessa paralisação nada mais vai ser igual como era antes. A gente está repetindo o que todo mundo está dizendo, mas em questão do turismo vai haver uma grande mudança, não vai ser imediata, mas ela vai acontecer. Então eu estou trabalhando num programa chamado Investe Turismo. É um programa do governo federal, lançado há quase 2 anos atrás, justamente para fomentar os vários destinos turísticos do país. E eles falaram, pô, você que tem experiência, trabalhou na casa, então eu fui aprovado, e eu estou trabalhando de segunda a sexta-feira nesse projeto,
será durante um prazo determinado, né? Não sou funcionário do Sebrae, eu sou contratado terceirizado, mas é um prazer estar voltando e estar em contato com tanta gente jovem, com um novo linguajar, novos aprendizados, e especialmente, prestem atenção, novas tecnologias. Haja visto que nós estamos fazendo aqui agora, entendeu? Deixa eu só te cortar um pouquinho. Eu vi um monte de gente que entrou, Mariana, e eu queria dar um oi que eu não aguento. Vocês sabem que eu corto o Marcos mesmo, não tem jeito. Eu vi o Alex, beijo, Alex Elisângela, Meizinha querida. Tô esperando pra gente se encontrar. Marisa, olha, depois, é que tem hora que eu enxergo, tem hora que eu não enxergo, entendeu? Eu vou fazendo assim. Mas é muito bom ver gente tão querida com a gente, né, Mariana? Saudades enormes de todo mundo, puxa vida. Dá pra matar a saudade um pouquinho. Ó, Mônica. Ô, Mônica. Seja bem-vinda, hein? Olá, então, o Visit, ele é o programa da Estação História. E como eu estou falando só Visit, não Visit SP Tour Histórico. E aí cabe um parênteses aqui. Por quê? Porque a nossa pretensão, a nossa audácia, né, o nosso desejo é que a gente possa expandir o Visit para além das fronteiras do próprio estado de São Paulo. Que muitos aqui que estão participando já viajaram conosco para fora da capital, e então a gente passa qualquer local do estado de São Paulo. E tínhamos já pré-programado para fazer Bento Gonçalves esse ano, em junho. Era para ser. Era para ser, e a gente vai ter que adiar isso para uma próxima oportunidade, ou mais ao final do ano, talvez, ou para o ano que vem, começo do ano que vem. Mas que ela vai acontecer, ela vai. O roteiro estava pronto, certamente vocês iam gostar bastante. Na verdade, a gente só vai jogar toda a programação para frente, né? Que é essa ideia nossa, como acho que é de todo mundo, do projeto de vida de todo mundo, né? Fazer esperar voltar. Esperar um pouquinho, daqui a pouco já consegue remarcar as datas, saber o que vai ser possível fazer. Então, o Visite é, ao mesmo tempo, a oportunidade das pessoas conhecerem os locais do ponto de vista histórico, mas elas terem uma vivência e ter uma experiência. Esse é o objetivo. Porque até então, né, nós temos muito costume de vamos falar nós aqui, nós quando eu estou dizendo, nós paulistanos, paulistas, né? Quando a gente está parado, a gente está trabalhando. Quando a gente está trabalhando, a gente está trabalhando, né? Então o nosso nome é trabalho, apelido é descanso, que a gente não para. Então, como nós não temos essa cultura ainda costumeira da questão do lazer, de aproveitar o tempo ocioso, o ócio criativo, como os acadêmicos falam, nós estamos começando a beber um pouco disso e descobrir esse tempo, esse espaço, esses locais que sempre estiveram aí, mas que a gente fazia de que maneira? Quem está acostumado comigo vai lembrar. Era como se a gente fosse a Aparecida, que é aqui pertinho, entrasse na Basílica, fizesse o sinal da cruz e saísse, sem entender da história da Aparecida, sem entender a história da Basílica, sem entender a história da padroeira. Então, a nossa proposta, desde o princípio, é oferecer essa experiência, oferecer essa vivência, porque vocês são personagens da história. Vocês estão também escrevendo a sua história. Para quê? Para que depois de um passeio, de uma visita, vocês de fato voltem para sua casa e lembrem pelo menos uns 20, 25% daquilo que vocês conheceram e desejem voltar não necessariamente com a gente. Pode voltar sozinho, com o filho, com o neto, com o amante, com o inimigo, com o amigo, entendeu? Mas que voltem com aquela informação que você vai saber passar. Porque para fazer o turismo do Steve... você foi a Aparecida alguma vez, senhora? Ó, o Rafael, o que ele falou? Steve lá, ele não lembra. Escuta então... só. Não, o Rafael falou assim que ele começou a gostar mais da cidade. Para vocês matarem a saudade? O Rafael... Para, deixa eu contar. O Rafael falou que ele começou a gostar. Eu sabia que isso ia acontecer. Com certeza, esgojou. A Carmen acabou de entrar, ó. Oi, Silmara, presta atenção, é aqui. A Carmen acabou de entrar também.
Não, o Rafael falou que gostou mais da cidade de São Paulo depois do Visite. A gente fica super feliz, porque a ideia é essa. A gente sempre gostou tanto de história e a gente tentava levar história para as pessoas e é muito difícil, porque se você vai numa empresa e o diretor dessa empresa não gosta de história, ele acha que ninguém mais gosta. Então, ele não permite que as pessoas tenham acesso a mais nada, entendeu? E é uma coisa que a gente enfrentava direto, oferecendo serviços de história de outras formas. E o Visite veio assim com uma nuvem. Mas deixa a gente parar de falar que a Mariana tem um monte de perguntas. Vai lá, Mariana. Faz de conta que o microfone é seu. Então, vamos lá. Sabe o que seria legal? Vocês explicarem um pouquinho quais são os roteiros, não detalhar quais são as cidades e os roteiros que vocês fazem, mas o tipo de roteiro. Por exemplo, vocês têm marcas, né? Que tem marcas do café, marcas do Ramos de Azevedo. Vocês começaram a fazer em parceria também saída fotográfica agora. Vocês puderem dar um panorama aí de qual que é o portfólio de tipos de roteiros que vocês têm de um dia, né? Por enquanto, fazendo as excursões de um dia, para depois a gente entrar no futuro, né? Contar um pouquinho o que vocês já fazem. Você quer falar? Diretora de marketing. Vai, diretora de marketing. Essa é do departamento de marketing, né? Que na verdade, quando você perguntou o que cada um faz, né? Quando a gente acabou falando muito e não falou isso. Mas assim, o Marcos, ele idealiza os roteiros. E aí a gente, lógico, conversa bastante, tem bastante influência minha também, porque tem coisa que eu acho que não vai rolar, e aí a gente briga, e aquela história toda. Mas assim, ele basicamente formata o roteiro. Os roteiros, quando ele formata, são fruto de muita pesquisa, muita pesquisa. Eu sempre brinco nos tours, quando as pessoas me perguntam, eu falo, gente, ele conhece esse tour de cor, mas ele sempre compra mais um livro para ler, ele sempre, se o nosso tour começa às 9h30, ele levanta às 5 da manhã e vai rever todas as anotações dele, porque ele sempre acha que ele não sabe, então ele precisa estudar mais um pouco. Essa é a rotina dele de todo tour. E assim, então ele que formata, ele que pensa, às vezes a gente tem ideias, mas ele sempre é responsável por dar a cara do roteiro, isso é total responsabilidade dele. E eu faço a parte de comunicação, de vendas, então na internet sou eu, no geral, que respondo, eu que cuido toda a parte do o que funciona e não funciona no Visite da parte de internet, sou eu a responsável, a gente divide dessa forma. O guia e o mentor totalmente é o Marcos. O que foi pensado, né, desde o princípio? Você poder falar de história, como ela mesma comentou, é muito delicado, porque se você não souber como apresentar, ninguém aguenta, né? São muitas informações, muitas datas, e principalmente, isso acontece aí fora ainda muito forte, eu costumo até usar um jargão, né? Você compra o que vende ou vende o que compra? Parece a mesma coisa, mas não é, né? Você sabe naturalmente que Coca-Cola vende sozinho, não vende sozinho. Mas ela faz propaganda todo dia, beba Coca-Cola. Que o dia que ela parar de falar beba Coca-Cola, a Pepsi pega um pedaço do mercado. Então é fácil eu comprar da Coca-Cola ou refrigerante Coca-Cola e botar na minha prateleira, porque eu sei que vai vender. Ok? Mas eu comprar o refrigerante Dolly, nada contra a Dolly, colocar na prateleira, qual é o esforço que eu vou ter que fazer para vender o refrigerante? Então, o Visite é a mesma coisa. Então, o que foi pensado lá de trás? De realizar vários recortes sobre a nossa história e em doses homeopáticas e oferecendo isso para o mercado. Porque a cidade de São Paulo, pegando São Paulo como exemplo, ela é um país. Nós somos quase já 12 milhões de pessoas. Então ela é grande em todos os sentidos, de problema, de oferta de lazer, de trabalho e todos os que tais que vêm atrás. Então os roteiros são divididos por temas, para que as pessoas, subliminarmente, essa é a intenção, elas possam ir se apropriando e grudando nessa história da cidade devagar. Então, por exemplo, né, o que nós paulistanos mais gostamos? De tomar café, né?
um bom pingado com pão com manteiga, de preferência na padaria, se for possível. Não adoramos isso? Porque o café está na nossa raiz histórica. Então, nós criamos, por exemplo, 3 roteiros chamados Marcas do Café, onde a gente aborda 3 trechos da cidade, Centro Velho e Centro Novo, fazendo referência à economia cafeeira e o que ela trouxe de benefício para a cidade de São Paulo, em questão de desenvolvimento socioeconômico. Então, as pessoas vão aprender, vão conhecer e ter experiência partindo de uma coisa que elas conhecem do dia a dia, que é o café, a história do que esse produto fez com a cidade. Tem outros roteiros, por exemplo, né, Marcas de Ramos e Azevedo, o chamado arquiteto da cidade. Então, nós temos várias edificações, existem mais de 60 edificações na capital paulista, para não falar do interior, que tem a marca do Ramos e Azevedo e do escritório do Ramos e Azevedo. Então, a gente leva as pessoas para conhecer essa arquitetura, para entender como é que foi a evolução da cidade arquitetonicamente. Tem um outro roteiro que é a Wall Street paulistana, ou Centro Econômico Paulista, que é o antigo Triângulo Histórico, né? Rua 15 de Novembro, ali Rua São Bento, Rua Direita. Então, a gente leva para uma revisita nesse antigo centro financeiro, para entender como que economicamente São Paulo se posicionou e se posiciona até hoje no cenário nacional. Nós temos Campos Elíseos, nós temos Bom Retiro, nós temos Marcas do Bexiga, Marcas da Bela Vista. Então, são marcas em determinados pontos que a gente convida as pessoas para poder caminhar, e são tours a pé. E me desculpem aqui a maioria das pessoas, né, que vão lembrar, né? Eu faço elas andarem bastante, né? Porque a gente anda bastante. Imagina! Porque a pessoa compra um passeio e leva 2, né? Ela passeia e faz academia, né? E eu não ganho nada por isso, né? Deixa eu só completar uma coisa. Aí tem o Marcas do Café, mas também ano passado a gente criou o Bairro em Destaque, que é super legal, a gente gosta muito, que é aí a gente escolhe um bairro da cidade e vai mostrando, né? Então, bairro em destaque. As pessoas pediam para a gente que queriam ir visitar alguns museus, alguns espaços culturais e não queriam ir sozinha. Então, a gente criou também o Conhecendo o Patrimônio, que aí é uma visita focada num determinado espaço. A gente não caminha, não tem caminhada, a gente só vai naquele lugar. Então, o que a gente devia ter feito agora em 4 de abril, por exemplo, que é o Memorial do Holocausto, e como chama lá? Museu Judaico e Memorial do Holocausto. Ali, esse tipo de visita faz parte do Conhecendo o Patrimônio, que é só um lugar, a gente chega naquele lugar, é claro que o Marcos fala antes, ele dá uma abordagem antes, depois a gente entra no lugar, visita o lugar e acabou. Aí a ideia era de fazer mais curto, mas nunca dá certo. Também sempre acaba virando 4 horas, não tem jeito. Então tinha o Bairro Destaque, o Conhecendo o Patrimônio. E tem também para o interior as rotas, né? Então nós viagens, temos as viagens de um dia, bate e volta, que nós temos, por exemplo, Rota dos Bandeirantes. Então ela é extensa, então a gente começa, Santana do Parnaíba é um passeio, depois vem Itu é outro, Salto é outro, Porto Feliz é outro. A nossa ideia para esse ano era ainda fazer Tietê e Cerquilho, que é o complemento da Rota dos Bandeirantes. Então cada pedaço é um tijolinho que as pessoas, dentro da possibilidade delas de participação, elas vão montando, né, nos seus arquivos de memória pessoal e vão entendendo, vão conhecendo como é que é a gênese da cidade, como é que é a gênese do próprio estado. E, naturalmente, isso no médio e longo prazo, ela vai conhecendo a própria história do país. Porque senão fica a impressão que tudo que está aí está pronto. E não é assim. É que nem, por exemplo, né, aqui o caso de Campos do Jordão. Todo mundo conhece Campos do Jordão, o famoso Festival de Inverno de Campos do Jordão, não conhece? Né? Eu acredito que conhece. Mas será que sabem de onde vem a origem do Festival de Campos do Jordão? Marco, ninguém talvez a Mairine estava por aí, talvez ela saiba. Né? Que ela trabalhou várias vezes lá. Por exemplo, rapidamente, o Festival de Inverno de Campos do Jordão tem origem numa questão epidêmica que nem essa que nós estamos vivendo agora.
Porque todo mundo sabe que Campos do Jordão era conhecido como um local para tratamento das pessoas que tinham problema pulmonar, a questão da tuberculose. Não é fato? Era chamado na época, né, a cidade dos respirantes. Aqueles que subiam a serra devido ao clima, né, a qualidade do oxigênio aqui ser melhor, devido a alta concentração de pureza no ozônio, né, na atmosfera, isso ajuda no tratamento da tuberculose. Né? E lá atrás, no passado, eu estou falando isso de anos 30, não havia recurso, porque o governo estadual, o governo federal, como sempre, não tinha recurso para isso. Então, antes até, nos anos 20, as pessoas subiam a serra para vir curar da tuberculose aqui, ou procurar a cura, e não tinham onde ficar. Elas ficavam, por exemplo, dormindo nas praças públicas, no chão da praça, debaixo dos bancos, porque não tinha onde ficar. Nasce, então, a primeira ideia de criar hospedaria para abrigar esses doentes. É assim que nasce a questão da hotelaria, que vai dar um up na questão do turismo lá no futuro, em Campos do Jordão. Então, hospedaria para receber os doentes, para ficarem hospedados, para tratar da tuberculose no ar frio. Só que só isso não era suficiente. Aí, uma grande musicista paulista, chamada Guiomar Novaes, que todo mundo já deve ter ouvido falar, deu um insight nela, e assim como acontecia na Europa, na Suíça, que também tinha sanatórios para tratamento de tuberculose lá, ela teve a ideia de criar concertos musicais para angariar fundos para ajudar essas pessoas carentes a tratarem da tuberculose. Anos 30. Perceberam de onde é a origem do Festival de Inverno de Campos do Jordão? Lá atrás, na necessidade de tratamento de uma virose que matava as pessoas naquela época. Não mata mais. Então, atrás de uma dificuldade, surgiu uma oportunidade. Então, o turismo em Campos cresce por causa disso. Esse é só um exemplo de como que a gente pensa que conhece a história, mas não conhece. Hoje que eu digo desde os anos 80 para cá, as pessoas procuram Campos para ir no burburinho lá do Capivari, para ir no Baden-Baden, para tomar chocolate quente, para ir no teleférico, né? Mas qual é a gênese da história de Campos do Jordão? E que não era a primeira cidade sanatório, né? A primeira era São José dos Campos, depois Campos do Jordão, né? Mas isso é só um pedacinho, né? E assim, o roteiro que a gente faz de Campos do Jordão, ele é completo, ele é assim, a gente, até as pessoas que já saem com a gente mais ou menos já sabem, não sobra tempo para compra, porque a gente só quer falar de história, né? Então, a gente acaba fazendo um roteiro para as pessoas conhecerem, vai visitar um sanatório, que hoje não é sanatório mais, ele é uma casa de, como chama? Casa de... Ele atende os alunos do ensino fundamental fora do horário letivo, uma espécie, né, de uma ONG, vamos dizer assim. A gente leva a conhecer alguns pontos culturais. E assim, esse é um roteiro tradicional. E tem outros que a gente já tem na cabeça, de lugares que a gente já descobriu e que a gente quer mostrar para as pessoas, porque Campos é muito diferente dessa ideia que as pessoas têm. Criou um imaginário da cidade, mas a cidade na vida dela real, fora do buchicho do turismo, ela é uma cidadezinha de interior, com coisas lindas, natureza maravilhosa, e essas coisas que a gente quer mostrar nas próximas vezes que a gente formatar roteiros para Campos. E ela tá mais para Minas do que para São Paulo, tá? Porque aqui tá na divisa, né? E aqui foi sempre uma briga desde o passado, que era para ser de Minas, ser de São Paulo, Minas, São Paulo, e São Paulo abocanhou para si, que a divisa do estado é a Serra da Mantiqueira. Então aqui o pessoal é mineiro. Bem caipira. Bem caipira. Não tenha pressa de você querer fazer as coisas, porque não existe, né? Não existe. É às 11 horas, mas fica sentadinho, calminho,
que lá pelas 11h30, 15 para meio-dia, Aí a pessoa chega, entendeu? Mas tudo Porque bem. é mineirinho, mas são gente muito boa, gente muito É uma trabalhadora. delícia, É uma delícia, né? É uma delícia. É outro mundo. É outro e é um mundo. mundo muito bom, na verdade. Né? Só falta o pão de queijo, tá? E uma boa padaria. Ah, e uma boa padaria. Pelo amor de Deus, alguém tem uma ideia, traga uma padaria para cá, por favor. Ah, no molde de São Paulo. Né? Sim. Fala, Mariana. Às vezes que a gente Pão já de queijo de Minas, a padaria de São Paulo. Não pode ser, né? Podia ser, né? Podia ser. Muito bom. A gente tinha combinado que a história era só no final do vídeo, mas tudo bem, Marcos. Emendou, né? Emendou. Acho que seria legal agora, então, você contar, dona Silmara, diretora de marketing, sobre as novidades, porque vocês estão aí no distanciamento, não dá para fazer tour nesse momento, mas eu sei que você não está parada, você tem novidades para muito em breve, né? Então, dá para contar um pouquinho aí para as pessoas o que vem pela frente. Diretora de marketing por conta da Mariana, né? Que nem de formação eu tenho. Mas é assim, a gente, justamente na semana que começou a nossa quarentena, eu tava com o site pronto do Visit, porque o Visit tem tido tanta procura que a gente entendeu que precisa fazer um site só para ele, porque antes estava junto com a Estação História, eu acho que ninguém entende absolutamente nada por causa disso, porque a Estação História é a nossa primeira empresa, e ela tem o Face, tem o site dela, e o Visit foi ficando tão maior que agora a gente vai ter um site só para ele, um Facebook só para ele, e não que a Estação História vai deixar de existir, não é isso, mas é que a gente vai passar a fazer todas as postagens nesse site, nesse Face, para facilitar essa parte mesmo de divulgação, que quando as coisas são conectadas com o mesmo nome, fica tudo muito mais simples. Então a gente vai lançar o site, na verdade eu vou colocar ele no ar semana que vem, e o que a gente vai pôr é assim, um pouco dos roteiros, dos próximos roteiros, mas sem data, porque não dá para pôr data nesse momento, porque ainda está muito distante da gente ter algumas certezas. Mas assim, a gente vai colocar e vamos já... Oi, Adamar, beijo. E a gente vai colocar e vai começar a divulgar para as pessoas. E nesse site, a gente tem uma parceria com a Mariana, que vocês veem aí, que a Mariana vai passar a fazer tour em inglês, porque a gente tem pedidos, né? Mas o Marcos não fala, nem eu, inglês, só português. Então, a gente vai... a Mariana vai fazer essa parceria com a gente. E o que mais que a gente tem, Mariana? E a gente vamos botar de novo também o Destino São Paulo, que... Era um projeto, né, Mariana? A gente já fizemos a Espanha, né? A Mariana é nossa parceira, para quem não sabe. E a gente já tem feito alguns roteiros juntos. E, além de parceira, é uma grande parceira e amiga querida nossa. E aí a gente vai fazer o Destino São Paulo, já devia estar, acho que na terceiro ou quarto país, né, Mariana? Se não tivesse... com problemas, mas aí a gente vai vou retomar o Destino São Paulo e também vamos ter uma parceria com a Mariana, que a gente vai fazer alguns tours, que a gente está chamando de tour de experiência, que ele foge um pouco da história, é para mostrar algumas outras coisas que não necessariamente são de história, e aí a Mariana vai fazer alguns, se tiver... dependendo do tema, o Marcos vai estar junto, dependendo do tema vai ser só a Mariana, a gente vai fazendo um bem bolado aí nesse sentido. E estou elogiando o tour em inglês, você tá vendo, Mariana? Tá acompanhando? Já estão pedindo, Marcos, em espanhol e italiano. Sim, vamos arrumar gente para falar todas as línguas. O Espanha foi incrível mesmo, né? Eu acho que eu tô falando com a... Eu acho não, é a Maria Cecília que tá falando comigo. O tour de Espanha foi bom. A gente vai tentar repetir agora no segundo semestre. Porque agora a ideia é a gente vai acabar fazendo coisas que já sim, a gente já está acostumado, já tem formato, porque para fazer coisas novas a gente vai precisar de um tempo a mais agora. Mas eu acho que era isso, né, Mariana? A gente vai botar o site no ar, deixar algumas coisas disponíveis e vamos esperar para... Marcos, a Mônica está comentando aqui que Sorocaba é bem espanhola para fazer um tour lá.
Sim, sem dúvida. Tem uma comunidade espanhola muito grande lá em Sorocaba, né? Então, se ela gosta de cebola, né, e alho, né, É bem espanhol, bem né? espanhol, né? É. Nós vamos fazer um tour, porque a gente vai poder experimentar suco de cebola, sopa de cebola, torta de alho, pudim de alho, sorvete de alho, né? Também gelatina de cebola, É. e a gente vai comer umas bolachas de alho com cebola, né? Em Ela tá Sorocaba, falando né? sim. Ah, tá, beleza. Ótimo, eu não vou me esquecer disso, hein, Mônica? Né? Vai Olha, ter que garantir, hein? Experimentar todos eles, hein? Né? O sorvete de alho é uma delícia. oh, Você acredita que nunca apareceu um vampiro em Sorocaba? tem todo sentido. Você sabe que outra coisa que a gente gosta muito é a gente acha assim, essa experiência gastronômica muito legal, né? Então tem alguns outros roteiros que a gente quer formatar mais focado em gastronomia, com cultura. Então, assim, ideias não faltam. E a gente queria ver, vamos ver como vai ficar o segundo semestre, porque a gente tinha planejado algumas viagens de 2 dias e de 3 dias. Basicamente seriam assim, a fazenda de café, que eu espero que a gente consiga ainda fazer no segundo semestre, acredito que vai dar. E aí vamos ver se vai dar para encaixar mais alguma, porque agora vai ter muitas variáveis, precisa ver os hotéis, precisa ver as cidades como vão estar. Mas eu espero que no segundo semestre, pelo menos 1 ou 2 viagens a gente ainda consiga fazer com hospedagem de 1, 2 dias. E assim, foco sempre em história, 100% histórico. A gente vai fazenda de café que a gente quer fazer enfim, vai ter outras coisas aí que a gente vai divulgando conforme a gente tiver mais certeza. Oi, Tiago. Tô vendo o Tiago aí. Semana que vem vocês conseguem divulgar o site, né? Aí as pessoas Sim. também vão conseguir ficar atualizadas. O site também, eu imagino, é que eu já vi um pouquinho, por isso que eu tô falando. Vai ficar mais fácil para depois também fazer as reservas, né? Para quem quiser garantir a vaga nos tours ou nas viagens. Isso também vai facilitar bastante, então é bem legal. Você ia falar alguma coisa, Marcos? Acho que eu não sei se eu te cortei. Sim, eu ia dizer que lá atrás, no começo da nossa conversa, eu comentei que na retomada muita coisa não vai ser mais como era antes. O turismo, que foi um dos segmentos, uma das categorias mais atingidas diretamente, que paralisou e centenas de milhares de profissionais pararam também e não têm o seu ganha-pão garantido, né, no dia a dia devido à sua atividade turística, o turismo ele vai também mudar. A própria Organização Mundial do Turismo já tem uma pesquisa realizada através das impressões nos países de todas essas ocorrências do coronavírus. Então, a retomada, quando a gente fala retomada, todos têm que ter bem ciente isso que eu vou dizer, que nós não vamos, de repente, no dia seguinte, o governo falou, podem sair e vão trabalhar. A maioria, provavelmente, poderá fazer isso, mas muitos ainda vão sair gradativamente para poder trabalhar. Por quê? Porque muitos ainda irão com aquela cautela, porque toda cautela é necessária. Até que tudo se restabeleça, em especial a confiança, nós não mais sairemos, né, como diz no popular, a moda burra, sem saber como é que está aí fora. Então, para vocês que saem conosco ou costumam também viajar com outras agências, outros guias, ou por iniciativa própria, autonomamente, muita atenção daqui para frente, porque o principal item que vai pegar é a questão da higiene, né? Nunca a questão da higiene foi tão colocada à prova como agora, porque essa questão do vírus foi uma questão de higiene, uma questão de infraestrutura de saneamento básico, o que causou esse vírus. Então, para o turismo, os destinos, os locais que a gente for visitar, sempre terão que ter como foco locais que tenham uma ótima estrutura de higiene. Segundo lugar, as nossas viagens, os nossos deslocamentos, eles serão mais próximos. Nós não, num primeiro momento, não vamos desejar viajar para mais longe.
porque nós ainda não temos aquela confiança para poder viajar. Então, as viagens serão mais curtas. Por serem mais curtas, a possibilidade de você conhecer lugares mais próximos de você aumenta. Ou a terceira coisa é, essas viagens serão mais curtas, tempo mais curto. Então, a tendência é diminuir drasticamente nesse começo. Viagens de 2, 3 ou 5 dias e terem viagens bem fortes de um dia bate e volta ou de um dia no local regional ou os walking tours. Então, vocês estejam preparados, porque esse vai ser o primeiro movimento que vai acontecer para o mercado voltar a se aquecer e voltar de novo, porque nós estamos falando aí, supondo que em junho a economia começasse a dar sinais de voltar a se movimentar, nós ainda assim levaríamos mais ou menos uns 12 meses para que as coisas andassem sozinha como era antigamente. E mais ou menos, né, de 2 a 3 anos para a economia como um todo se recuperar. Então, é cautela, temos que ficar em casa mesmo, né? Porque o melhor que a gente puder ficar, a gente vai estar evitando todas as problemáticas que advêm disso daí, mas não ficar parado, né? Perceber que depois vai continuar, a vida continua, e procurar se ajudar entre si, na própria família, e aqueles que, de repente, a gente puder ajudar de alguma maneira, auxiliar também. Mas dentro disso que você falou, o que a gente mais faz é um walking tour curto. Então, isso a gente espera que assim que... Eu não queria falar isso, né? Não queria dizer que pelos passeios mais curtos... Né? Não, vai em etapa, é o que o Marcos falou. Vai voltar em etapa. O leque de opções é grande, mas é. E o walking tour é muito bom, que é o ar livre. Vocês podem limitar o tamanho do grupo como vocês desejarem. E... Exatamente. Então, não tem aglomeração, não está em local fechado. Então, num primeiro momento, vai ser bem forte, né, essa atuação. Nós já fazemos isso. A gente só vai melhorar e poder incrementar. E vocês sabem que quando a Mariana convenceu a gente a fazer essa live, né? Porque a gente não tinha pensado. Não foi assim difícil, viu? Convencer. Não foi assim tão difícil. Não foi, porque a gente tá com saudades de todo mundo, mas a Mariana deu a ideia, aí depois a gente começou a amadurecer a ideia, a gente então vamos fazer no horário que seria o tour, né, pra gente fazer de conta, né, que a gente tá no tour e tal, e aí a gente resolveu fazer isso assim, é engraçado, porque apesar da gente ver só o nominho, assim, é como se a gente já tivesse com a pessoa junto, né, Mariana? É bem interessante isso. A gente, só um minutinho, a gente fica feliz de ver as pessoas terem entrado. E aí a gente também queria saber se vocês acham, se for interessante, se... Obrigado, Mari. Ela merece, ela é muito legal, Mariana. E aí a gente queria saber, assim, se vocês acharem legal, a gente pode pensar alguns temas para o Marcos estar falando. Aí a Mariana pode até explicar. Ó, minha cachorrinha tá latindo, eu preciso dar uma atençãozinha para ela. Eu vou sair um minutinho, tá? Vem cá. Isso que eu queria falar agora. Vamos lá. Diga, Mariana. Porque agora a gente tem que pensar o que dá para ser feito agora. Roteiro vocês vão criando aí, mas o que dá para fazer para continuar interagindo, continuar a estar perto de todo mundo? Uma das coisas que vocês já fizeram, que vocês colocaram no ar, foi o Visit Memória, né? Que as pessoas estão mandando fotos para vocês e vocês estão repostando. Então, acho que é legal a gente reforçar, se o Mara foi embora, mas a gente reforça o convite. Mandem as fotos que vocês têm dos passeios que vocês participaram. Podem contar, dar um relato, contar alguma coisa, lembrar de alguma coisa que aprendeu, se foi o primeiro passeio que fez. E manda para a Silmara lá no Visit, que daí ela vai começar a repostar, tanto no Instagram como no Facebook. Lembrando que agora o Visit SP tem Instagram e tem Facebook. Então, dá para vocês curtirem e acompanharem por lá. O site entra no ar daqui a alguns dias. E aí a outra opção seriam essas lives, né? A gente falou, vamos fazer uma hoje para testar. Eu acho que o Marcos gostou. Tô certa? É legal. Eu sou suspeito para dizer, né? Eu sou suspeito para dizer, né? Não vou aqui entrar em detalhes, mas, né,
O Memórias, que foi ao ar, foi até uma sugestão minha e corroborada até com o que o Rafael, que está nos assistindo aqui, né, na live, também deu uma sugestão muito positiva de como a gente poder fazer nesse momento de parada. Até agradeço ao Rafael aí, né, da sugestão que ele deu, que levou àquilo que eu já tinha pensado e comentado com a Silmara. Vamos, nesse momento, rememorar, né? E rememorar não como uma coisa do passado, mas como uma coisa viva mesmo, né? Então, lançar o Memória, onde as pessoas possam estar reportando algum registro, algum comentário de algum passeio, alguma saída que fez conosco, e algo além que eu vou colocar agora aqui um convite para todos vocês. Aquilo que mais marca ou marcou vocês na história de vocês, né? Por quê? Porque é em cima de alguns detalhes da própria história de cada um, de algum local que a pessoa visitou, quando ela tinha lá 5 anos de idade, 10 anos, 15 anos de idade, na adolescência, e que nunca mais voltou, e que ela gostaria de visitar, e que pode ser um gancho para que a gente elabore um passeio novo, uma atividade diferente, né? Porque o visite, as pessoas também estão acostumadas com isso que eu coloco muitas vezes, ele não é só a oportunidade de conhecer lugares, ter experiência e vivência. É a oportunidade de pessoas conhecerem pessoas, de nós fazermos esse social que nós estamos fazendo aqui agora. Que nós perdemos isso. Eu duvido que alguém aqui não vá entender o que eu estou querendo dizer. Nós ficamos tão focados apenas num único sentido que a gente esqueceu de olhar toda a nossa volta o que está acontecendo. E a Silmara já está chamando a minha atenção, então eu parei de falar, entendeu? Sem problemas, ainda temos 7 minutos, tá tudo bem. Hoje realmente acaba. Se quiser colocar alguma pergunta, pode colocar, que se não puder, eu respondo depois, mas certamente eu respondo agora. Vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, podem fazer, ainda temos um tempinho. Mas então fica o reforço também, para se vocês quiserem enviar temas para as próximas lives, a ideia é que se vocês gostaram de hoje, gostaram de ouvir o Marcos e a Silmara, a ideia é que do sábado, nesse horário que seria os horários dos tours, dos passeios, que isso possa se repetir. Então, se vocês quiserem, enviem os temas, enviem sugestões para a gente fazer um bate-papo aqui, para eles conversarem com vocês. O Rafael está falando, o que me marcou foi um passeio que eu fiz no Martinelli, lá no alto, tinha 11 anos, foi aí que eu comecei a gostar dessa parte histórica. Legal. O Rafael já está te mandando um relato. O Rafael participou da live o tempo todo. A gente não conseguiu ler todas as mensagens, mas aqui em voz alta, mas a gente percebeu. Uhum. Acho que a Mônica tinha comentado alguma coisa de Santos também. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. A Mônica falou sobre a cidade de Santos, que ela adora esse tipo de passeios. A Mônica acabou de entrar, tá falando que estava com saudade. Mônica, não sei se você pegou desde o começo, mas mande sugestões, faça perguntas, fique à vontade. Silmara, olha, não tô aqui, estou do lado ouvindo. Essa coisa de Santos, as pessoas pedem muito Santos, porque Santos é incrível, né? A gente vai pensar, vamos ver como vai ser agora, né, nesse segundo semestre, recebendo todas as fotos. Eu fiquei assim, nossa, tem tanto passeio que a gente já pode repetir, Mariana. É impressionante, porque as fotos vão relembrando. A gente fala, nossa, já pode repetir, já faz um tempão que a gente fez. Fala do passeio do Brás. O passeio do Brás foi lindo, lindo. Foi uma surpresa. O Marcos fez o roteiro e eu não pude ir, porque às vezes ele vai fazer o roteiro e eu vou junto. Mas agora, com a gente morando em 2 cidades, está sempre muito mais difícil. Ele fez o roteiro, a gente divulgou. O Marcos achava que não ia ter 10 pessoas. E as pessoas adoraram a ideia, formou um grupo enorme. Se fizer de novo, acredito que tem mais gente que queira. E o Brás se demonstrou um lugar incrível, gente. É um pedacinho da cidade
que a gente não anda, né? Você só pensa no Brás quando você pensa em comércio, mas é de uma arquitetura, de uma beleza e de uma tranquilidade, porque as ruas que a gente passou eram ruas muito tranquilas. Foi lindo, foi uma grande surpresa e teve a Dona Licena, que é aquela fofa italiana lá que a gente vai na casa dela, né? E reforçando o que a Mariana falou, se vocês acharem que é legal, que vale a pena, aí manda pra gente, pode mandar no meu zap. Cantou, até cantamos, foi muito. O Marcos adora cantar. Alguém postou outro dia que saudade da saída de que a gente cantava com o Marcos, não lembro quem falou. E aí a gente vai. Ele canta em tantos, né? Nossa, ele canta em todas, gente. Ele só não canta mais, acho que porque eu fico brava. Vocês estão ouvindo, né? Eu não canto mais porque ela não quer, entendeu? Então fique bem claro que essas atividades lúdicas são possíveis de acontecer, mas lembra o que ela falou? Oi, se o diretor da empresa não gostar de história, ele acha que ninguém gosta. Então, como ela não gosta de cantar, ela acha que ninguém vai gostar, entendeu? Não, mas aí... E é historiadora, viu, gente? Mas ele vence sempre. E é professora, viu, gente? Ah, peraí que vai acabar o tempo. E é de marketing, viu, gente? 2 minutos. Tem 2 minutos. Então, vamos reforçar, se vocês acharem. Porque assim, a gente pode falar com uma pessoa, com 2, com 10, acho que não, isso não importa. O legal é a gente poder fazer essa troca e se o pessoal também não pode assistir ao vivo, fica 24 horas, assiste depois, né? Eu tive uma ideia, ó. Uma das lives pode ser só o Marcos cantando. Pode, não tem problema. Não tem problema. Vocês vão ter que me aturar, Silmara, só isso. Ele é bem... Tira a Silmara. Silmara não vai participar, só o Marcos. Só o Marcos, tá bom. Não tem problema, não tem problema. A Silmara não comentou aqui, mas nós estamos pensando na retomada de nós podermos marcar um encontro, alguma ação, que não seja exatamente um passeio, mas um momento de a gente se reencontrar e se abraçar. Com certeza, saudades. Né? E... Um membro. Né? E, de fato, a gente poder comemorar, a gente poder celebrar. Que o que a gente precisa, de fato, é, mais vezes, celebrar os momentos. Que é isso que a gente precisa para poder continuar e sair forte de crises como essa daqui. Esse é o recado que eu queria passar para vocês. Maravilha. Eu sugiro agora a gente agradecer a presença de todo mundo, porque vai encerrar em 1 minuto. Por favor, se vocês quiserem ter... Obrigado pela presença de todos. A gente se encontra, então, na próxima live. Mandem os temas que a gente vai trabalhar com carinho e procurar atender todo o desejo de vocês. Não empreste dinheiro, tá, gente? Eu queria agradecer as fotos, porque as fotos estão fazendo muito bem. Tem dia que eu estou bem deprimida aqui e eu vejo as fotos, nossa, faz toda a diferença pra gente. E eu estou postando, já tem bastante, eu vou continuar postando, mas mandem mais, a gente fica muito feliz de lembrar com vocês os bons momentos que a gente passou e projetar os bons momentos que a gente ainda vai passar. E obrigado por terem vocês como amigos, acima de tudo, que se não houvessem vocês, não havia motivo do porquê ter 3, o nosso programa. 2, Um beijo. Tchau, gente. Obrigada por tudo. Nós vamos salvar assim a live, vai ficar por 24 horas. Salva. Por favor. Tchau. Eu posso desligar aqui, Ana? Toma. Posso, é só desligar, né?